Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, né? Vamos começar a aula de hoje. O assunto de nossa aula hoje é a área de um triângulo pela geometria analítica. Então, tem várias formas de calcular a área de um triângulo, né? Tem uma forma quando a gente conhece a medida da base e da altura, né? Que é a área da base vezes a altura, sobre 2. Também com o uso da trigonometria, quando você conhece os ângulos. Tem uma fórmula de Rho também, que trabalha com o perímetro. E esta outra forma aqui é usando a geometria analítica. Então vamos ver como que vamos chegar na fórmula para calcular a área desse triângulo. Então vamos considerar um triângulo ABC, cujas coordenadas dos vértices são o A, B, C, apresentado na figura abaixo, no plano cartesiano abaixo. Aqui então está o plano cartesiano, o eixo Y, né, e o eixo X. E aqui estão os vértices do triângulo. O vértice formado pelo ponto A, XA, YA. O vértice B, formado por XB e YB. E o vértice C, formado pelo ponto XC e YC. Então, a fórmula que calcula a área de um triângulo através da geometria analítica é a seguinte. Então, calcula-se o determinante formado pelos 3 pontos do vértice, né, que é o A, B e C, e divide-se por 2, né, por causa que é um triângulo. Então, aqui está o determinante, né. A área vai ser igual a 1 sobre 2, ou meio, que vai multiplicar o determinante aqui, né, formados pelo ponto A, as coordenadas XA e YA, o ponto B, XB, YB, o ponto C, XC, YC, e aqui na última coluna repete-se o ponto A, que é XA, YA. Daí a gente vai multiplicar, fazer a multiplicação das diagonais aqui. Diagonal principal, né, os elementos aqui da diagonal principal, e vai somar. Menos os elementos da diagonal secundária aqui, né? As 3 diagonais secundárias. Então, para calcular o determinante, multiplique-se os termos da diagonal principal, que é as setas da esquerda para a direita, aqui, né? Da esquerda para a direita, que elas são positivas. E menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária, aqui da direita para a esquerda, que elas são negativas, né? Então, após feita a multiplicação das diagonais, vai ficar nessa expressão aqui. A área igual a 1 meio, que vai multiplicar o XA vezes YB, mais XB vezes YC, mais XC vezes YA. Menos a diagonal secundária aqui, que é XA vezes YC, mais XC vezes YB, mais XB vezes YA. Certo? Vamos agora a alguns exemplos, então, para entender melhor. Exemplo 1. Calcular a área do triângulo de vértices A, B e C, sendo que suas medidas são em centímetros. Então, aplicando a fórmula aqui da área do triângulo, vai ficar dessa forma aqui. A área igual ao meio. Aqui, então, a primeira coluna, o ponto A, que é as coordenadas 1 e 2. Aqui o ponto B, de coordenadas 3 e 3. Aqui o ponto C, de coordenadas 0 e 5. E aqui repetimos o ponto A, de coordenadas 1 e 2. Então, fazendo a multiplicação aqui da diagonal principal menos a diagonal secundária, continuando aqui embaixo, então, vai ficar o meio, que multiplica 1 vezes 3, mais 3 vezes 5, mais 0 vezes 2.
menos aqui a diagonal secundária, 1 vezes 5, mais 0 vezes 3, mais 3 vezes 2. Que vai resultar área igual a 1 meio, 3, mais 15, mais 0, menos 5, mais 0 e mais 6. Que vai ficar área igual ao meio aqui, então na diagonal principal a soma vai dar 18, menos a diagonal secundária que dá 11. 18 menos 11 restam 7, então a área vai ser 1 vezes 7 sobre 2, que a área vai ser igual a 7 meios. E 7 meio dividido por 2 vai dar a área 3,5. Então a área desse triângulo é 3,5 centímetros quadrados. O exemplo 2 tem um triângulo com área de 25 meios centímetros quadrados e coordenada de 0, 1, 2 e 4 e menos 7K. Ainda com a fórmula da área do triângulo pode-se calcular o valor de K. Então vamos lá. Então, no lugar do A, eu tenho que a área vale 25 meios. Então vai igual ao meio. Aqui vai o primeiro ponto 0 e 2, aqui o segundo 2 e 4, e aqui o terceiro menos 7 e K. E aqui repete-se o primeiro ponto, então 0 e 1. Fazendo a multiplicação das diagonais, aí então vai ficar 25 sobre 2, igual ao meio. Aqui está a diagonal principal, a multiplicação dos termos, menos a diagonal secundária do lado de cá. Vai resultar 25 meios igual ao meio, que vai multiplicar 0 mais 2K menos 7 da diagonal principal, o resultado, menos o que deu na diagonal secundária, menos 28 mais 2. Juntando os termos, aqui vai ficar 25 sobre 2 igual a 1 sobre 2, que multiplica 2K menos 7 mais 26. Então aqui, para facilitar o cálculo, dá para simplificar os dois aqui, né, os dois denominadores iguais, corta, né? Daí vai ficar uma expressão mais simples aqui. Ficou 2K mais 19 igual a 25. Como eu quero saber o valor do K, vou isolar ele. Vai ficar 2K igual a 25 menos 19. Então 2K igual a 6. K igual a 6 dividido por 2. Então K vai ser igual a 3. Portanto, o valor da coordenada K é igual a 3 centímetros. Agora vamos dar uma explicação sobre as questões para vocês resolverem. Então, na questão, calcular a área dos triângulos cujos vértices são os seguintes pares ordenados em centímetros. Então, tem um ponto A, B e C. Então, você joga na fórmula da área, lá com o determinante, calcula as diagonais e vai chegar em 30 centímetros quadrados. Mesma coisa aqui para a letra B, coloca os pontos no determinante, né, calcula as diagonais principal e secundária, e vai chegar a 41 centímetros quadrados. E nem aqui para a letra C também, só calcular o determinante vai chegar a 50 centímetros quadrados. O exercício 2, os pontos A, B e C formam um triângulo de área igual a 18. Calcular o valor de x. Então aqui é igual ao exemplo 2 anterior, né? Nós temos a área, né, que vale 18. Daí tem os três coordenadas dos pontos aqui que vão... Você coloca no determinante, calcula as diagonais, e daí vai sobrar uma incógnita, que vai ser o x. Depois você isola o x, né, vai dar uma equação do primeiro grau. E depois, no final, como o determinante é um módulo, você tem que fazer uma vez x mais alguma coisa e x menos alguma coisa. Vai chegar nessas respostas aqui. X igual a 3 e x igual a 24. 27, não, 4. Idem aqui para a questão 3 também, só o que vai mudar o cálculo aqui na questão 2 era a ordenada y, né?
no lugar do x aqui é o y. E aqui na questão 3 é a abscissa, que é o valor do x. Então, só trocar a ordem. Mas o jeito de fazer é igual a questão 2 aqui, questão 3 aqui. Que tem a área valendo 20, no lugar da área coloca o 20, daí vai ficar 20 igual ao meio, daí forma o determinante com os pontos, calcula as diagonais ali, daí isola o x também. Vai chegar a menos 5 e mais 5. A próxima questão, questão 4, então, determine a área em metros quadrados do triângulo representado no plano cartesiano abaixo. No plano cartesiano aqui. Então, o que vocês têm que identificar aqui no plano são os pontos, né, que formam o triângulo. As coordenadas do ponto. Ó. O ponto A vai ser formado por 2 e 4. Primeiro sempre é o valor do x, que forma o ponto. Depois o valor do y. O ponto B é 1 para x e 2 para y. Então, vai ser 1,2. O ponto C é 7 para x e 1 para y, então vai ser 7,1. Daí joga na fórmula da área, calcula o determinante e vai chegar neste valor aqui, 6,5 metros quadrados. O outro tópico do assunto é condições de alinhamento de 3 pontos. Então, o que seria isso? O alinhamento de 3 pontos pode ser determinado aplicando o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3×3, usando a regra de Saros, ou aplicando o mesmo determinante usado no cálculo da área de triângulo. Só lembrando que o determinante, quando se usa a regra de Saros, você tem que ele dá uma matriz 3×3 e daí você tem que repetir a primeira e a segunda coluna aqui no lado direito, né? Só que daí vai dar uma matriz 3×5 na verdade, né? E desse jeito aqui que foi demonstrado como calcular a área do triângulo é bem mais fácil, bem mais simples de entender. Então, só que tem uma coisa, para os pontos estarem alinhados ou colineares, que é a mesma coisa, o determinante sempre tem que ser igual a 0, né? Daí os 3 pontos vão estar alinhados, tipo aqui no gráfico aqui, né? Esses 3 pontos aqui, A, B e C, estão alinhados ou são colineares, né? Estão os 3 na mesma reta, certo? Então aqui está as coordenadas dos pontos A, B e C do gráfico aqui, né? Ó, o A é formado por x1, y1, o B x2, y2 e o C x3 e y3, né? Poderia ser xa, ya, também a mesma coisa, né? Não, as letras aqui não interferem em nada, só para fazer a representação. Daí você joga as coordenadas dos pontos no determinante aqui e igual a 0. Aqui fica a equação, então, multiplicada com as diagonais. Aqui a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, 3 pontos distintos A, B e C estão alinhados ou são colineares se e somente se o determinante das coordenadas for igual a 0. Então, quando for igual a 0, eles estão alinhados. Exemplos. Verifique se os pontos são colineares ou estão alinhados. Então, aqui tem a letra A com os pontos A, B e C. Então, colocando aqui no determinante, né? Aqui está a coluna do ponto A, a coluna do ponto B, a coluna do ponto C, e repete-se a coluna do ponto A. Daí multiplica as diagonais principais menos a diagonal secundária. Aqui está, então, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, na diagonal principal, vai dar 3 vezes 3, 9, 5 vezes 16, 30, menos 30, né, mais com menos,
Aqui mais com menos, menos, vai dar menos 6. Menos a diagonal secundária. 3 vezes menos 6 dá menos 18. 2 vezes 3 mais 6. E menos com mais, menos 3 vezes 5, 15, menos 15. Adicionando aqui a diagonal principal, vai dar menos 27. E aqui na diagonal secundária, vai dar menos 27 também. Mas menos 27 com menos aqui, que é da sinal da operação, menos com menos vai dar mais 27. Então o determinante vai dar igual a zero. 27 menos 27 dá zero. Então os pontos A, B, C estão alinhados ou são colineares, pois o determinante deu zero. Aqui no exemplo B, então, também tem o ponto A, B e C, né, montando o determinante aqui, coluna do ponto A, coluna do ponto B, coluna do ponto C, repete-se a coluna do ponto A, então faz a multiplicação das diagonais principais, que está aqui, menos a diagonal secundária, né, as diagonais secundárias, que está aqui. Então essa multiplicação na diagonal principal vai dar 12 mais 20 menos 1. Menos na diagonal secundária vai dar menos 5, 12 e 4. Aqui na diagonal principal, fazendo a adição deles, vai dar 31. E aqui vai dar mais 11. A mais 11 com menos vai dar menos 11. Então 31 menos 11, determinante vai ser igual a 20. E 20 é diferente de zero, né? Então aqui os pontos A, B e C não estão alinhados ou não são colineares, pois o determinante é diferente de zero. Certo? Entendido? Agora, então, tem as questões para resolver aí. A questão 1 também é só fazer a verificação se os pontos A, B e C estão alinhados ou são colineares. A letra A não é, a B sim e a C não. Então, joga aqui os pontos no determinante e calcula, né? A diagonal principal menos a secundária. Você vai chegar no resultado. Aí, quando for igual a zero, está alinhado. Se for diferente de zero, não está alinhado. A questão 2, para que os pontos L, S e T pertencem a uma mesma reta, então, de coordenadas, o ponto L 3 e 4, o S menos 1 e 8 e o T 5 e M, qual deve ser o valor do M, então, desse M aqui, né? Temos que descobrir o valor do M aqui. Então, monta-se o determinante, né, com o ponto L, S e o T igual a zero. Daí calcula as diagonais, daí vai dar incógnita. A incógnita vai ser o M. Daí você isola o M, vai dar uma equação do primeiro grau, isola. Você vai encontrar que o M vale 2. Certo? Idem aqui também para a questão 3. Né? Na questão 3 também é para descobrir o valor do x. Quanto vale o valor desse x para que os pontos estejam alinhados ou sejam colineares. Também é idêntico à questão 2 aí, né? Só que aqui vai descobrir a abscissa. Na questão 2 era o valor de y na ordenada. Resolve o determinante, isola o x, vai encontrar o 3. Questão 4, para finalizar, então. Utilize a condição de alinhamento de 3 pontos para verificar se os pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Então, se calcula o determinante, se for igual a zero, pertence à mesma reta. Se for diferente de zero, não pertence. E após, então, desenhe o plano cartesiano, coloque os pontos, né, esses 3 pontos, e traça a reta. Né? Daí você faz a prova real se os pontos estão alinhados ou se são colineares. Tá bom? A questão 5 também.
Utilize a condição de elementos 3 pontos para indicar seus pontos são colineares. É idêntico ao número 4 aqui. Só para praticar. Também após desenho, plano cartesiano e marque os pontos no gráfico, traçando a reta. E faz a prova real. Vê se os pontos são alinhados ou não. Tá certo? Por hoje ficamos por aqui, né? Espero que possamos continuar com a videoaula, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem o conteúdo. E eu espero também melhorar, né? Que esse foi meu primeiro vídeo. A gente vai aprendendo. Então, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.